A Polícia Federal ampliou para 8 o número de suspeitos nas mortes do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips. Mesmo assim, a PF não fala em uma organização criminosa por trás do crime. Nós vamos conversar agora com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. Quais são as últimas atualizações dessa investigação? Oi, Cate, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Prós e Contras nessa estreia. Pois é, Cate, olha só, com relação a esse caso, o caso segue ainda repercutindo. 3 suspeitos já estão presos, Amarildo da Costa, Osinei da Costa, que são os 2 irmãos, e no último sábado, Jefferson da Silva Lima, ele se entregou voluntariamente à polícia no estado do Amazonas, depois que teve a sua ordem de prisão decretada pela Justiça do estado do Amazonas. E o que acontece nesse momento? Nesse momento, a Polícia Federal quer entender qual é o real motivo, a motivação dessa investigação, porque, segundo a Polícia Federal, não existe ali, pelo menos aparentemente, nas investigações, não há nenhum indício de que essas 2 mortes, de Dom Phillips e de Bruno Pereira, tenha relação com alguma organização criminosa. E por isso a Polícia Federal segue aí investigando, além desses 3 suspeitos que já estão presos, outros 5 também ali são investigados pela polícia por terem ali possível envolvimento na ocultação dos cadáveres, e a polícia segue com essas investigações. Hoje, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, ele voltou a lamentar esses 2 assassinatos, mas Mourão disse que, neste momento, não é possível culpar o governo brasileiro por 2 mortes como essa. A gente separou um trecho da fala do vice-presidente da República para a gente acompanhar. Uma região pobre, né? Atalaia do Norte, que é o município da área ali, é um município de 20 mil habitantes, com carências inúmeras, né? Vive de um pequeno comércio, do fundo de participação de município. Essas pessoas aí que assassinaram covardemente os 2, né, são ribeirinhos, né, gente também que vive ali no limite vamos dizer, de ter acesso a melhores, né, condições de vida, vive da pesca, né? A pesca, ela corre dentro dos rios, e os rios, eles entram, reserva terra indígena dentro. O cara pesca pirarucu, tucunaré, tambaqui, vai vender lá em Atalaia. Essa é a vida do cara. Né? Mora numa comunidade que não tem luz elétrica 24 horas por dia, né? É gerador, né? Quando tem combustível, o gerador funciona, quando não tem, não funciona. Então é uma vida dura, né? Então, se tiver algum mandante, né, como a polícia está tentando apurar, e a polícia está fazendo um trabalho muito bom, tanto que em curto espaço de tempo prendeu os principais suspeitos, além de já ter localizado os corpos, já localizaram a embarcação, né? Vai aparecer se é um mandante. Mas se é um mandante, é um comerciante da área que estava se sentindo prejudicado pela ação, principalmente do Bruno e não do Dom, né? O Dom entrou, né, de gaiato nessa história. Absoluto, né? Isso é um crime, que aconteceu num momento, né, vamos dizer assim, quase que de uma emboscada, né? Um assunto que vinha se arrastando, vamos dizer. Na minha avaliação, deve ter ocorrido no domingo. Domingo a turma bebe, se embriaga. Mesma coisa que acontece aqui na periferia das grandes cidades. Aqui em Brasília, a gente sabe. Pois é, aqui no Senado esse assunto segue repercutindo. Hoje a comissão externa criada para investigar a morte de Dom Phillips e de Bruno Pereira teve a sua primeira reunião aqui no Senado Federal e já deliberou alguns assuntos que vão ser analisados por essa comissão. A comissão, além de investigar o assassinato desses 2 homens, também vai investigar o aumento na criminalidade na região amazônica. E para essa semana já tem convocação aqui para o Senado Federal. Um representante da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, onde ocorreu esse crime, um desses representantes vai prestar esclarecimentos aos senadores dessa comissão externa. Essa representação vai ser ou presencialmente ou remotamente, a depender de como seja a vinda para cá. Se for muito difícil, isso vai ser feito remoto. E na quarta-feira à tarde, o ministro da Justiça, Anderson Torres, também vai ser ouvido. O ministro já disse que está à disposição para prestar qualquer esclarecimento sobre esse caso, e a gente vai continuar acompanhando, porque esse assunto vai continuar repercutindo com certeza aqui, né, Cate?
Muito obrigada, Yasmin Costa. Mas a gente tem um comentário do Piotr lá de São Paulo, né, Piotr? Não, até porque eu estava ouvindo a Yasmin aí, Catiúcia, e claro que a gente está tentando, obviamente, todas as respostas, buscando todas as respostas para esse crime. Mas a questão é se essa comissão vai se deter apenas à questão do crime. Yasmin, você está na tela também, deixa ele fazer essa pergunta, porque a questão amazônica é muito mais grave. É a mesma coisa quando se culpa Ribeirinho de colocar fogo na Amazônia, só que ele é exatamente um paupérrimo, uma pessoa extremamente pobre, sem acesso a nada, não tem grupo nenhum que defenda o Ribeirinho, e esse é o brasileiro que também ocupa a Amazônia, que faz a Amazônia brasileira. Esta comissão vai se deter apenas no caso do Bruno e do Dom Phillips, porque, claro, é grave, é um assassinato, um duplo assassinato, e isso precisa ser esclarecido. Só que pode-se esclarecer este caso, buscar o mandante, mas se o Senado não se detiver realmente de como é que a Amazônia hoje é ocupada, sem presença do Estado, porque qualquer movimentação, é um crime ambiental, vamos tratar aquilo como intocável, esse trabalho do Senado vai adiante ou vai ficar só apenas nesse caso que deu repercussão internacional? Pois é, Piotr, assim que foram identificados os corpos, a gente entrou em contato com alguns parlamentares para saber se eles só iriam investigar esse caso especificamente ou se essa comissão iria ir adiante. E eles nos disseram exatamente isso, que apesar desse caso aí, os corpos terem sido encontrados, identificados, são de Dom Phillips e de Bruno Pereira, ainda não se sabe o real motivo desse crime, eles vão investigar isso, mas também vão investigar o aumento no número de crimes na região amazônica. Que, como você disse, esse é um local de difícil acesso, as próprias autoridades públicas têm dificuldade de chegar lá e os senadores, são 9 senadores que fazem parte dessa comissão externa, vão a campo, eles disseram que vão presencialmente lá e não vão ficar ali restritos à investigação do crime de Dom Phillips e de Bruno Pereira. Eles vão investigar outros casos porque há uma suspeita ali de possivelmente pesca irregular, tráfico de drogas, então eles também, o legislativo vai a campo para tentar investigar possíveis repercussões não só desse caso, mas de outros que a gente até pode ser que nem saiba ainda. Muito obrigada, Yasmin Costa, que volta a falar com a gente sobre esse assunto ainda aqui na Jovem Pan News.